Olá pessoal, tudo bem? Segundo episódio do Vida de uma Estudante Universitária e bora lá. Eu acho que isto é um vídeo ou uma série que toda a gente gostaria de ver ou de ter visto e ninguém fala sobre isso. Eu acho que quando nós estamos a viver as coisas, nós não entendemos que se calhar as outras pessoas têm curiosidade sobre isso. Isn't it interesting? E pronto, bora lá. Hoje é unscripted, tá bem? No episódio anterior eu mostrei-vos um bocadinho o material que eu levo para o meu estágio e como é que eu organizo o meu material de estágio. Aí hoje vamos falar um bocadinho sobre o que aconteceu hoje, foi hoje mesmo. Então, no meu curso em específico, ok, eu sei que isto não é uma prática de todos os mestrados, mas no meu curso em específico, no segundo ano do mestrado, o trabalho é 100% independente, sim, mas nós não estamos tipo trabalho 100% independente e depois chega ao final do ano e apresentamos ou passamos ou reprovamos, ok? Na verdade, nenhum é assim, tipo, tão extremo de estar sozinho, ok? Temos sempre um orientador e assim. Só que o meu curso foi um passo à frente e, além disso, nós fazemos apresentações para todos os colegas da nossa turma, por acaso a minha turma é bem pequena, tem para aí 10 alunos, e nós temos apresentações, quer sobre o estágio, quer sobre a tese, vamos apresentando isto aos poucos, que é para não chegarmos a maio e dizermos assim, ainda não comecei a fazer nada. Então nós temos que ir entregando certas coisas e assim eu acho isso super fixe. E hoje foi a apresentação do meu local, de um caso do meu local de estágio. E fez-me pensar, isto não tem a ver tipo, fui mal, fui bem, não tem a ver com isso, estas reuniões não são para isso porque nem sequer são avaliadas, mas não são avaliadas, tipo, não são avaliadas, por exemplo, vocês fizeram asneira ou vocês não estão a fazer isto bem e então vão ter má nota, não é assim, ok? Não tem nada a ver. Mas fez-me pensar, e eu estava aqui a refletir enquanto eu estava a arrumar o meu material, nos principais desafios e nos maiores desafios, principalmente da psicologia. A psicologia é uma área que ela tem muito do senso comum, mas não é a psicologia que tem, é que a ciência, na maioria das vezes, não é sempre, também na maioria das vezes é uma generalização um bocadinho geral demais, mas muitas vezes o que acontece é que o que nós acreditamos ser verdade no senso comum, a ciência comprova também que é verdade. Isso não acontece sempre, ok? Muitas vezes não acontece isso. Mas, como acaba que isso acontece, né? Tipo, no senso comum e na ciência, etc., acaba que muitas vezes as pessoas... torna-se fácil a psicologia. Parece que é fácil a psicologia. E hoje eu estava a apresentar o meu trabalho e depois também ainda me deparei com outra coisa, não é? Tanto só essa questão do senso comum como nós temos que ser sempre resistentes a tudo o resto que está a acontecer. Então, por exemplo, se eu chego a casa e estamos a falar sobre os meus sobrinhos, ou estamos a falar sobre educação no infantário X ou Y ou Z... porque no teu infantário, no meu, né, quando eu era pequena, era assim, e o do não sei quem era assado, e era melhor, era pior, era melhor por isto, era pior por aquilo. E nós entramos, tipo, nessa cena de porque na minha opinião, porque aquilo que eu acho, porque aquilo que devia ser feito, porque não sei o quê, e nananã. E depois, quando vamos para a prática da psicologia, seja no ISMAI, em que eu estou a ser avaliada, então eu estou a ser desafiada também a pensar diferente, a pensar como um cientista. Quero também na escola, porque isto depois às vezes também acontece na escola, porque os professores também têm este tipo de juízos, de valor, e eu não estou a dizer que está errado, nem estou a julgar, ok? Eu própria tenho isso, eu própria, quando estou a falar sobre, sei lá, até por coisas mesmo, por exemplo, métodos de estudo, muito mais facilmente eu vou recomendar um método de estudo que resultou para mim do que um método de estudo que não resultou para mim. Mas, e é isto que veio aqui este trabalho, e é isto que eu estava a refletir hoje, nós temos que constantemente desconstruir isto. Nós temos que constantemente desconstruir que não é porque foi sempre assim que é assim que está certo. Mesmo que seja assim que está certo, eu tenho que aprender a corroborar isso, ou seja, a comprovar isso, com literatura. E, gente, isso é tão difícil. Não é difícil porque não há literatura. É difícil porque dá trabalho, ok? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho eu estar a fazer a minha tese, que já é um trabalho de pesquisa, revisão, leitura, ler, rever, resumir, ver o que é que interessa, o que é que não interessa, traduzir a maioria da literatura, principalmente a que nós usamos aqui em Portugal, está em inglês, ok? Que é a linguagem universal do mundo, assim, a linguagem científica do mundo, a maioria é escrita em inglês, porque toda a gente, tipo, se a pessoa fala turco, não vai escrever se toda a gente fizer isso, ninguém se entende, não é? Não dá para ter um grupo mundial de
pesquisadores, certo? Não dá para os portugueses falarem com os espanhóis e com os franceses e com os que cada um na sua língua. Isso não é possível. Então, a língua comum é o inglês. Então, ler em inglês, traduzir claro, eu não traduzo no Google nem nada, mas fazer aquele trabalho de estar a ler em inglês, a escrever em português, resumir o português, meter as referências, etc. E isto dá muito trabalho. E eu acho que é esse o diferenciador do psicólogo para, por exemplo, o professor, o assistente social, o treinador, o não sei quem. Embora, até mesmo o amigo, não é? Embora essas pessoas todas falem e nos ajudem, e existe um certo alívio em, vou conversar com um amigo sobre esta situação que estou-me a passar e quero tipo só descarregar aqui um bocadito e liberar um bocadinho isto. Existe uma diferença muito grande entre fazer isso e entre falar com um psicólogo. Porquê? Porque o psicólogo, aquilo que ele vai fazer, teoricamente, já vou aí, é a parte da evidência científica. Mas, gente, pensem em algo que dá trabalho, tá? Então eu estava a falar, né? Eu estou a fazer a tese. Então a tese, por si só, já me ocuparia bastante tempo. Mas um psicólogo que está a trabalhar, ou seja, eu também no estágio, né? Porque, querendo ou não, apesar de não estar a ganhar dinheiro, assim, é uma parte mais prática do meu trabalho, e ele não só está as horas que ele está de contacto ali, certo? E ele já está ali naquelas horas, imaginem, uns 6 horas por dia, eu não vou todos os dias, né? Mas depois outros dias também tenho a tese. E depois tenho que vir para casa, ou antes, ou depois, ou os dois, né? Estudar. Porquê que eu vou fazer isto? Porquê que eu vou com esta criança que teve um ataque de pânico no meu consultório? Qual é a forma certa que eu vou agir caso isto aconteça amanhã? Ou seja, ainda não aconteceu. E quando aconteceu, como é que eu agora vou programar sessões para que isto acontecer? E eu estou a dizer isso porque eu estou a aprender e eu própria caí nisso, no género. Estamos a fazer assim, vamos continuar a fazer assim, é assim como se faz e nem sequer sabemos porque é que estamos a nomear as coisas e como é que se chamam as coisas e porque é que estamos a fazer as coisas. E nem sequer questionamos. E às vezes quando nós falamos em voz alta e quando falamos com os nossos colegas que estão na mesma fase que nós e que também estão a estudar e que também estão neste processo, porque querendo ou não, a academia, né, estar numa universidade, puxa-te muito por isto de pensar, de buscar mais, mas e porquê que estás a fazer assim? Porquê que usaste esta palavra? Esta frase que tu disseste, este objetivo que tu estás a dizer, não define aquilo que tu estás a fazer, tens de ter atenção a isto. E isso ajuda-nos imenso a nós pensarmos assim, fogo, realmente. Eu cheguei ao ponto de estar numa apresentação, e pessoal, a sério, só para vocês terem noção, é uma coisa informal, é formal, óbvio que estão ali os meus professores e assim, só que a minha área é muito chill. E chegou um momento de eu estar a fazer a apresentação e estar a dizer assim, agora que eu estou a dizer isto, eu estou a perceber o quão errado isto está. E não é por mal, tipo, não é aquela asneira brutal, tipo, oh meu Deus, fiz aqui uma cena horrível. Não é isso. Mas é tipo, pá, eu não pensei desse lado. Realmente eu aqui podia estar a fazer muito mais. Realmente, eu não estou a fazer aquilo que aprendi. Realmente eu devia me ter preparado melhor antes e deveria me preparar melhor depois também, para justificar as coisas que eu estou a fazer. Por exemplo, esta situação específica foi espontânea e eu consegui resolver e resolvi bem de forma espontânea. Mas, foi uma situação que aconteceu, mas eu cheguei a casa e fui pesquisar, e não é no Google, está bem? Psicólogos que mandam sites do Google. Pois é. Ciência nem sempre está no Google, não é? Está nas revistas académicas. Mas ok. Mas eu fui pesquisar referências bibliográficas, porque vou ter que escrever um relatório, então tipo, eu tenho mesmo que fazer isto. Eu fui pesquisar se aquilo que eu escrevi de forma espontânea é corroborada pela ciência. Porque assim, se não for, está tudo bem. Tudo bem, imaginem que eu errei, tipo, ou dei informação limitada e deveria ter dado mais informação. Está tudo... Gente, está tudo bem, eu estou a aprender, eu estou no estágio. Claro que não estamos a falar de riscos que custem uma vida, não é? E principalmente eu estou a falar de métodos de estudo. Tipo, nem sequer é... Não estou a falar de uma situação de crise, de ansiedade ou de depressão ou um caso de suicídio. A minha área nem sequer é essa, mas aquilo que eu quero dizer. Então, se eu for para casa e pesquisar do género, deixa ver se eu fiz isto direito, deixa ver se a informação que eu dei está bem dada e não foi só com base naquilo que eu vivi, naquilo que eu sei, com base naquilo que eu vivi, que eu experienciei. Porque se eu fizer isso, na próxima vez que eu estiver com os alunos, eu vou poder dizer assim, olhem, complementar aquilo que eu falei da outra vez, vou complementar aquela situação que eu falei da outra vez, ou aquela situação que eu falei
não é bem assim, vamos tentar ver desta forma. Estão a perceber? Pronto. Mas, basicamente, o que distingue o psicólogo de qualquer outro profissional, não é qualquer outro também, que exagero, Patrícia, mas de outros profissionais, principalmente no meio educativo, podemos falar mais no meio educativo, é esse, é o contacto que o psicólogo tem com a ciência, ou deveria ter, não é? Tem, ou deveria ter, com a ciência, com os artigos científicos, etc. E é chocante a quantidade de psicólogos, e eu estou a dizer isto porque eu vi um post, olha a pessoa a falar aqui artigos científicos, etc. Enfim, mas keep with me, ok? Eu estava a ver uma psicóloga que eu amo de paixão, ela é incrível, e ela fala muito sobre abuso sexual na infância, prevenção de abuso sexual na infância, e ela é incrível, ela é brasileira, ela fala muito, muito, muito sobre isso, ela é mais do que especializada nessa área, e tirando os meus professores, que não são muito ativos no Instagram, porque ela é mesmo ativa no Instagram, ok? Ela é mesmo ativa nas redes sociais, porque ela faz mesmo um trabalho quase de ativismo para proteger as crianças. E ela fala muito sobre isso. Eu acho que ela é a única psicóloga. Também eu não sigo muitos psicólogos, que eu não gosto muito de seguir pessoas da minha área, porque eu acho que depois, sempre que eu quiser fazer conteúdo na minha área, eu vou achar que estou a copiar o outro, entendem? Então eu tento limitar isso. Só sigo ela porque eu gosto muito do conteúdo dela. E ela falava muito sobre isso. Inspirem-se, não é em posts. O psicólogo, e se vocês são estudantes de psicologia, ou se vocês estão à procura de um psicólogo, é diferente, mas se vocês estiverem à procura de um psicólogo, tentem buscar isto no psicólogo, entendem? Mas se vocês são estudantes de psicologia, um psicólogo não baseia as suas intervenções em sites da internet, ok? A não ser que seja tipo sites da APA, ou sites que são, né, da Associação de Psicologia Americana de Psicologia, ou sites confiáveis de universidades, etc. O psicólogo não se baseia em posts do Facebook, não se baseia em blogs, não se baseia na experiência da tua mãe, não se baseia na experiência do filho que a pessoa tem em casa, não se baseia nisso. E eu tenho professores na área da parentalidade, na área da intervenção precoce, ok, com bebés até aos 6 anos, com bebés até aos 6 anos, não é? Até as crianças terem 6 anos, que não têm filhos. O psicólogo não precisa ter filhos para atuar, ok? Não precisa, porque, e mesmo quando tem, o psicólogo deve anular o conhecimento que tem sobre o seu casamento, sobre a sua vida familiar, e não é toda a gente que faz isso. Não é toda a gente que faz isso. Nós temos que anular aquilo que nós sabemos sobre a nossa família, sobre o que aconteceu connosco. Isso não significa que eu tenho que ser uma pedra. Não. Mas é dizer assim, por exemplo, se calhar eu hoje estou chateada com o meu namorado, ou com o meu marido, imaginemos, e vou reagir de uma forma muito mais, tipo, o casal está-se a chatear e eu vou ficar tipo, olha, deixo, e não sei o que, não. O psicólogo não se pode basear naquilo que aconteceu consigo, ou que está a acontecer consigo, para aconselhar de forma correta o seu paciente, ou o seu cliente, ou o que for, ok? E isto é chocante, porque eu não estava preparada para isto ser tão próximo, assim, tão fácil disto acontecer. É muito fácil disto acontecer, muito fácil. É quase que inconsciente. E agora eu entendo porque é que nós temos que fazer terapia também. Porque isto, quando nós damos por ela, já estamos, porque o meu filho teve dificuldades de aprendizagem, e eu não tenho filhos, também estou a dar um caso assim, que seja, por exemplo, da minha área, porque o meu filho teve dificuldades de aprendizagem, e as dificuldades de aprendizagem do meu filho começaram assim, e ele teve autismo, e ele tem déficit de atenção, e ele tem etc, e esta criança que tem coisas parecidas com o meu filho também tem isto. Não tem. Teu filho é o teu filho, e esta criança é outra criança, tem outros pais, tem outra situação. Pode ser uma questão de alimentação, pode ser uma questão de utilização de telemóvel, pode ser 1500 coisas. E não ser isso. E, damn, como é difícil. Como é difícil, porque a dificuldade não vem só de tipo, eu tenho que me separar de mim própria. Não é isso. A dificuldade é porque dá trabalho. Dá trabalho ler, procurar, e não é toda a gente que sabe procurar artigos científicos, ok? Porque temos que procurar em inglês, com os termos em inglês, e os termos em inglês não são a tradução literal
do português. Por exemplo, se nós formos procurar coisas sobre o Decreto-Lei 54, não podemos escrever Decreto-Lei 54. Não existe Decreto-Lei 54. Não existe isso no inglês. Não existe isso. A maioria dos artigos que são publicados são dos Estados Unidos. Não existe isso nos Estados Unidos. Se nós queremos falar sobre inclusão, temos que procurar coisas sobre inclusão. Sobre leis de inclusão nos Estados Unidos. Não vamos procurar coisas sobre o Decreto-Lei 54 em inglês. Não faz sentido absolutamente nenhum. Talvez num artigo que é português, mas está escrito em inglês, no meio do artigo fala um bocadinho sobre as leis que existem em Portugal, talvez, mas o título do artigo não dá para pesquisar por artigo Decreto-Lei 54. Entendem o que eu quero dizer? Então, não é só que a minha despersonalização a um certo ponto, tipo, não pensar como é que foi comigo, porque eu não sou o exemplo, e eu tenho que ver outros exemplos, eu tenho que ver o que a ciência está a fazer. Não só é difícil por causa disso, mas é difícil porque pesquisar sobre isso não é uma pesquisa no Google de 5 minutos. Ler sobre isso, um artigo científico tem para aí 10 a 15 páginas. 10 a 15 páginas. E está organizado de uma forma específica. Ele tem uma introdução. Eu tenho que ler a introdução. Eu tenho que ler como é que o artigo... Tenho que ler o método. Como é que eles chegaram àquela conclusão. E tenho que ler os resultados e a discussão dos resultados e a conclusão a que aqueles autores chegaram. E às vezes existem artigos que contrapõem um ao outro. E eu tenho que tomar uma decisão informada com base nisso. Não é fácil, porque não basta ler um artigo. Entendem isso? É muito complexo. Nossa! Nem que eu me vim meter. Como é que eu só me apercebi disto agora? Não é que eu não foi só agora também que eu me apercebi disto, mas agora é que eu me estou a deparar com o facto de que não vai melhorar. Entendem isso? Não vai melhorar. É daqui para pior. E uau! Tipo, mas ao mesmo tempo que lindo, não é? Porque tomar decisões de forma informada é isso. Pois é. Que interessante, não é mesmo? Pois é. E não é fácil, minha gente. E depois, ainda temos que traduzir tudo. Não é só para português. Não. Nós temos que traduzir tudo para a criança, ou para a família, ou para a pessoa com quem nós estamos a lidar neste momento. E fazer uma intervenção à medida, porque não existe one size fits all, à medida para aquela pessoa, naquela situação, naquela coisa. Só que eu vou-vos dar um segredo aqui. O artigo científico não dá resposta. Não dá resposta. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre a literacia emergente. Que eu tenho aqui as minhas coisinhas. O artigo científico vai dizer assim... é bom... Vou falar à toa, tá bem? Pronto. É bom a criança treinar o contacto com as letras e treinar, tipo, como é que elas se fazem e etc. Ok, tá. Agora, sei lá, a criança com quem eu estou não está motivada, não quer saber de nada e está aborrecida e etc. É uma menina e tal. E tá, ok. O que é que isso significa? Ela tem que treinar. Eu tenho que treinar o quê? Eu vou-lhe mostrar aqui, ó, o livro. Por acaso este é o livro da Neve, o meu sobrinho ama. Eu vou fazer assim, olha, é o N, o E. É isto que eu vou fazer? Isso é intervenção? Pode ser, depende. Se for, por exemplo, ao meu sobrinho, que não é o caso, né? Porque ele é pequeno, mas se calhar ele vai amar, porque é o livro da Neve. Vai ajudar, tipo, eu leio este livro 10 vezes a ele numa tarde, ele vai amar, se tiver que fazer outra coisa diferente com o livro, porque ele de cor já sabe. Então, se calhar mais uma coisa seria incrível. Ou então, eu vou criar um material, ok? Este material fui eu que criei, em glitter, estão a ver? Várias cores, estão a ver, ó. Há 2 alfabetos que estão aqui, não é o alfabeto inteiro, é só as vogais. Ó, tenho o cursivo e tenho a máquina, não é? Ó, o I, a máquina. O O, cursivo e a máquina, estão a ver? Sei lá, deixa eu ver se eu vejo aqui. Olhem, o I, cursivo e a máquina. E isto é glitter. Além de ser glitter, de ser engraçado, né? Por ser glitter, também tem uma... Não sei se vai dar para ver, que tem textura. No artigo científico não dizia que era um cartão com glitter, com não sei o quê, com não sei o que mais. Diz, olha, isto dá certo. Ver o alfabeto, ler dá certo. Ler o quê? Para uma criança vai ser ler o jornal sobre futebol, porque ele gosta de futebol, ele está interessado no futebol. Para outra criança vai ser ler as legendas do filme. Mas o importante é que ela leia.
eu quero fazer com que ela leia, certo? Eu quero fazer com que ela leia mais rápido. Os desenhos do filme até passam mais rápido. E eu, psicólogo, que além de... A minha área específica, a minha psicologia em específico é a área mais das crianças e da educação e assim, é extremamente criativa, ok? Tipo, se não são criativos, não vão. E não fiz assim, que é para tipo, I de ilha, U de urso. Ok, pronto. Então, porque nós temos que ler o artigo científico, vários, né? Tentar entender daqueles ali o que é que a ciência acorda que funciona, ok? Onde é que chegamos nesse sentido? Isto faz sentido, então este conjunto de coisas... Então imaginem, isto tudo são artigos científicos que eu li, certo? Pronto. Eu descobri que este e este são os que funcionam. Estes aqui, para o meu caso, não vão funcionar. Tipo, para aquilo que eu quero, para o tema que eu quero. Depois, são estes, tá? Estes são os casos que, para a área que eu estou a falar, por exemplo, podemos falar sobre literacia emergente. E estes são os artigos ou as ideias que funcionam. Mas estas aqui não funcionam para a minha criança. Eu não tenho materiais ou não funciona, ok? Então restam-me aqui 3. Isto não é o material. Isto é a ideia. Isto é tipo treinar, ler, fazer qualquer coisa. É tipo fazer este programa que eu não tenho acesso, que é em inglês e que não tem nada a ver com o que é em português. Entendem? Agora eu vou assim, ok, isto aqui funcionou em inglês, agora deixa lá ver como é em literacia emergente, deixa lá ver em português o que é que eles dizem. Aí eu vou ler mais alguns artigos. Ok, destes artigos, olha, este aqui afinal já não dá. E este aqui também não. E já viram a quantidade de artigos que a gente leu? Tem 10 páginas cada um, no mínimo. Pronto, ok. Agora, ok. Então eu vou fazer uma atividade deste, vou criar material. Eu até tenho algum material deste, interessante, uma amiga minha que usou e foi fixe. Vou fazer este. E agora, olha, este programa aqui é engraçado, vou tentar este. Ok, isto aqui. Vou deixar aqui em stand-by. Com estes aqui, agora eu vou buscar material, comprar material, criar material, fazer várias coisas e vou planear a minha sessão. Como diz aqui, sim, também. Mas adaptado à minha criança, ao meu caso. Ou seja, aqui diz que tenho que ler 6 vezes por dia, estou a exagerar, 2 horas. A minha criança não consegue estar nem meia hora sentada. Por onde é que eu vou começar? Qual é o objetivo? Olhem, objetivos. Meu Deus. Qualquer aluno de psicologia neste momento, objetivos. Eu acho que é a coisa que nós temos mais dificuldade é nós planearmos algo. Imaginem uma tabela e é tipo, sessão número 1, qual é o objetivo? Qual é a dificuldade da criança? Como é que eu vou ajudar a criança? Porque às vezes não é uma coisa direta, é tipo, a criança tem dificuldades de aprendizagem. Porquê? Porque os pais estão-se a divorciar. Gente, vocês têm noção do quão complexo isso é? Até nós chegarmos aí? Até nós chegarmos a essa... E como é que a gente resolve essa situação? Porque os pais estão-se a divorciar. Isso é um facto. Tipo, está a acontecer. Não dá para juntar os pais outra vez. Então aí a psicóloga faz a sessão com os pais, de forma a que esse divórcio não tenha um impacto tão grande na criança. E as pessoas ficam assim, olha, mas ela não tem dificuldades de aprendizagem, porque ela precisa de explicações, ou de ler, ou de estudar. Não tem nada a ver com isso. E nós ficamos, tipo, a correr contra a corrente, porque nem sempre é óbvio. Entendem a dificuldade que é ser psicólogo? Ou o quão desafiante, também gratificante, mas desafiante é ser psicólogo. É incrível. E é difícil. É difícil não só por causa destas coisas todas, mas porque estas coisas todas, quando nós já estamos num nível em que temos bastante conhecimento, talvez até facilite, mas até chegar lá é muito difícil e o conhecimento está sempre a aumentar, não é? Tipo, não, estamos sempre a criar novos artigos e novas formas de fazer as coisas. Isto requer muito trabalho. E se eu preciso, o psicólogo trabalha na escola, tipo, tem um horário de, sei lá, 8 horas ou 7 horas por dia, em que muitas vezes tem sessões o dia todo, sessões às vezes privadas, outras vezes privadas, individuais, outras vezes em grupo, e depois tem que chegar a casa e escrever relatórios de tudo, que escrever um relatório não é mais tempo que a própria sessão, planificar tudo e ainda corroborar tudo. Um bom psicólogo faz isso. Gente, é difícil. Nossa. Onde é que eu me vim meter? Se eu se calhar soubesse isto mais cedo.
tinha ido para outra profissão qualquer. Porque é assustadoramente complexo. É muito complexo, muito complexo. E quanto mais nós pesquisamos sobre a ciência, mais nós compreendemos que Sócrates tinha razão. No só sei que nada sei. Porque quanto mais uma pessoa lê sobre aquele assunto, mais ela percebe que não sabe nada sobre aquele assunto. Se calhar a pessoa que não sabe nada sobre parentalidade, só sabe o significado de parentalidade, ela diz, não, sei bué sobre parentalidade. Olha, eu tenho 5 filhos. E isto aqui é os medos para se criar. Olha, isto é assim, assim, assado. Isto aqui eu sei tudo sobre parentalidade. E a pessoa começa a ler sobre parentalidade. E a pessoa fica assim, realmente, tenho aqui muita coisa que eu não sabia. E depois começa a ler, realmente, isto aqui eu também não sei, vou ter que ler mais sobre isto. E depois chega um ponto que a pessoa já só guarda títulos das coisas, porque não dá, não consegue ter tempo para ler tudo. E depois começa assim, realmente há muita coisa que eu não sei. Pois é, bem-vindos à ciência, basicamente. Em que tudo aquilo que nós queremos estudar, ou quase tudo que nós queremos estudar, já tem muita informação sobre. E para nós adicionarmos alguma coisa, nós temos que, catch up. Só que nós estamos a tentar acompanhar um comboio daqueles tipo de alta velocidade que já partiu. Há 10 anos atrás. E nós estamos Forrest Gump a correr sem parar, sem dormir. Não, o Forrest Gump parava para comer e dormir. Pronto, mas é isso. Correr sem parar. Sem cortar cabelo, sem nada. Por isso é que o meu cabelo está comprido. Não, foi uma piada de churrasco, desculpem. Mas é verdade. É verdade. É chocante. É desafiante. Pode ser gratificante. Mas é mais desafiante do que outra coisa. E é isso, pessoal. Deixo-vos aqui com meia hora de rants. De só eu... sobre a psicologia. Mas procurem psicólogos que estão a estudar. Não pararam de estudar. Então procurem mesmo pessoas que estão a fazer o seu trabalho. Eu sei que nem sempre é fácil isso, porque de fora não temos como saber, mas é mesmo necessário. É mesmo necessário. Olha, porquê é que estamos a fazer esta intervenção? Qual é a sua linha de intervenção? E quais são os objetivos desta intervenção? O que é que acha? Qual é aqui a situação? O que é que, por exemplo, no caso das escolas, não é? O que é que a lei diz sobre isto? Qual é os processos aqui? Qual é os processos que vocês fazem aqui versus os processos da lei? É isso. É bué complexo, não é? Mas é bué fixe. Ao mesmo tempo. A psicologia é uma cena mesmo fixe. É mesmo verdade. É mesmo fixe. Dá para fazer tanta coisa. É bué criativo. Eu, quando era mais nova e buscava, assim, o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu era assim, eu quero uma profissão. Eu nunca achava que eu ia ter só uma profissão. Eu achava que eu ia ter várias. Porquê? Porque eu não conseguia me imaginar, no escritório parada sem fazer nada, entre aspas, né? Sempre a fazer a mesma coisa. E até professor, para mim, e que sempre foi, as pessoas achavam, todas as pessoas, eu acho que me conhecem desde pequenina, achavam que eu ia ser ou professora ou educadora de infância. Mas até isso, eu era assim, fogo, eu vou ficar com a mesma turma o ano inteiro, se for educadora de infância, não é anos com a mesma turma. Não quero isso para mim. Não é porque eu não gosto da turma, mas, eu quero, sabem? Coisas diferentes, fazer coisas criativas, usar a minha criatividade, fazer estas coisas, sabem? Fazer assim coisas diferentes, fazer coisas, dizer assim, olha, temos este problema para resolver e eu vou lá e resolvo o problema. Ser coisas assim inovadoras e tal. E eu encontrei. Não é só na psicologia, não é? Porque não é toda a psicologia que é assim, mas na psicologia escolar e da educação. Até tem dias que eu não sei se eu sou, não sei, aquelas pessoas crafters, não é? Uma professora de educação plástica, não é que eu estou a ensinar algo, mas porque o que eu estou a fazer. Ou se eu sou, não sei, psicóloga ou advogada, que eu estou ali, com um montão de capas e coisas e não sei o que, assim, cheia de papéis e de coisas e de relatórios e não sei o que. Eu fico assim, o que é isto? Qual é a minha profissão? E eu sei que tem partes chatas, depois ainda tenho a investigação em cima, não é? E eu sei que tem partes chatas que são um bocado... São chatas mesmo, tá? A vida tem partes que são chatas. Mas o todo é positivo, pelo menos até agora. Tem sido, e já são 5 anos, né? Não a praticar, mas não na área a trabalhar, mas 5 anos a estudar, e eu quero acreditar que é o pior, que isso é o pior, porque é a parte em que nós não estamos a ganhar dinheiro, é a parte em que estamos a dar mais teoria do que propriamente prática, tirando este ano, e eu amo, eu amo a minha área, amo mesmo. E eu acho que esta é uma das áreas, principalmente esta com crianças, é uma das áreas que ou se gosta ou não se gosta.
Porque ou se é criativo ou não se é criativo. Porque os desafios que traz são muito difíceis. Ou se é relacional ou não se é relacional. Tipo, de estar com as pessoas, de ir bem, de conversar, de resolver, etc. Então, sou muito grata a Deus por me ter mostrado a psicologia. Porque eu nunca na vida, eu pensei em psicologia. Nunca. E como eu escolhi psicologia, como eu cheguei a psicologia, vai ser o 3º episódio desta série. Um beijinho, fiquem com Deus e tchau!